problemas de economia é o problema do free rider, é do caroneiro. É o cara que não quer contribuir em alguma coisa, ele só pega carona e vai junto. Por exemplo, se as pessoas fizessem as estradas, certo? Eu sou a favor de privatizar tudo e daí perguntar quem vai fazer as estradas ou quem vai fazer a segurança. Quem vai fazer a segurança, por exemplo. Então eu vou contratar um segurança para ficar na frente do meu prédio, mas todos os meus vizinhos, de algum jeito, eles também ganham segurança por causa desse cara. Então todo mundo vai ser um caroneiro e eu vou ser o pagante, então eu não vou fazer isso, então ninguém faz isso, todo mundo perde. Isso é um problema de teoria dos jogos, que é, em parte, você pode colocar dentro da praxeologia, porque é tentar entender qual é o resultado das ações das pessoas tentando melhorar a vida delas, que é mais ou menos o seguinte. É o dilema do prisioneiro. Certo? Você tem dois cúmplices num crime, você prende os dois, coloca um em cada caixinha, que acaba virando problema do caroneiro, mas enfim. Você coloca um em cada caixinha e eles têm duas opções. Delatar ou não delatar. Se um delatar e o outro não delatar, o delator sai e o delatado vai pra cadeia. Ou o inverso. Se os dois não delatarem, os dois saem andando. Mas se os dois delatarem, os dois se ferram. Qual é a coisa lógica? Porque se você pensar como um deles, o que acontece? O cara começa a pensar, bom, se eu ficar quieto, eu posso me ferrar. Mas... Porque daí eu dependo do outro cara não delatar também, mas eu não sei se eu confio nele. Se eu delatar, eu tenho uma chance de ferrar ele e sair. E o que acontece quando você joga isso uma vez, de maneira geral os dois se ferram. Só que se você jogar isso infinitas vezes, eles passam a não delatar, porque eles passam a ter um relacionamento entre eles. E aí esse acaba virando o problema do caroneiro, porque daí você tem um problema de colocar um segurança na porta do seu prédio ou não. Porque daí todo mundo pensa, bom, é só eu não colocar e eu pego carona do outro cara, certo? Certo. Só que daí todo mundo faz isso e ninguém tem um segurança. E ninguém vai todo mundo colocar um segurança porque seria idiota. E aí entra o empreendedor. Porque essa visão do empreendedor, ele olha para esse problema e percebe uma falha nessa estrutura que eu falei. Por exemplo, o problema do prisioneiro, ou o problema do caroneiro no negócio de segurança, ou o problema de quem construiria as estradas, certo? Eu construo uma rua na frente do meu prédio, todos os meus vizinhos ganharam a rua, por que eles ajudariam, certo? Por que eles participariam nisso? Tem um defeito, tem um erro nesse problema que os empreendedores pegam. Essa é a função deles. Esse não é o problema completo. Nunca é o problema completo. Pode falar, não, você pode colocar um segurança na porta da sua casa ou não. O empreendedor vai chegar e ter 45 ideias diferentes de como resolver esse problema. Então o problema do caroneiro, ou o problema da tragédia dos comuns, ou do dilema do prisioneiro, é resolvido pelo fato que um deles eventualmente vai pensar, pera, eu tenho mais escolhas como prisioneiro, além de delatar ou não delatar. O mundo não é duas escolhas. Não funciona assim. A gente pode ter tecnologia, a gente pode ter outros sistemas, a gente pode ter combinado uma coisa previamente, eu posso ter um esquema de sinal com ele em que eu bato o pé e a gente conversa por Morse, eu posso troslar aqui o policial e o outro troslar lá também, ele se ferra, a gente enrola e sai, a gente espera o advogado, eu alevo insanidade. Você consegue começar a pensar um monte de coisas diferentes. Esta é a função do empreendedor na sociedade, segundo a Escola Austríaca de Economia. Resolver problemas que as pessoas não veem saídas. É isso que o empreendedor faz. Ele está tentando ver como é que eu posso fazer isso de um jeito que ninguém pensou antes, e daí vai ser melhor, e daí eu controlo esse mercado. Porque eu ganho dinheiro com isso. Em última análise, esse é o incentivo dele. Porque tem esse problema que assola todo mundo, e é um problema, por exemplo, a quem vai construir as estradas. Eu consigo pensar as 14 soluções diferentes, mas eu não consegui implantar nenhuma delas, então, né, só quando você tenta fazer empreender isso, você vai realmente saber se funciona ou não. Mas é o cara que vai olhar esse problema e falar, eu vou tentar resolver isso. Eu tenho uma ideia aqui, vou me implantar, deu errado. E quando você tem um monte de empreendedores, eles vão resolver isso. Tem um monte de gente que vive colocando esses problemas em relação a, mas e se a gente privatizasse tudo? E se não existisse o Estado? Porque a solução é sempre, bom, então o Estado tem que chegar, sentar porrada em todo mundo e cobrar impostos e pronto. Você roubar toda a população e resolver, porque não existe nenhuma alternativa, certo? Eu não consigo pensar nessa alternativa, e porque eu sou um Deus vivo e eu tô sempre certo, não existe solução pra isso nunca em nenhum universo imaginável, então acabou, a humanidade deixaria de existir, a gente precisa do Estado. Esse é o argumento do Estado como um mal necessário. Em última análise, esse é o argumento. E o argumento nosso, da galera que quer privatizar tudo é, tem 7 bilhões de pessoas nesse planeta e um deles vai ter uma ideia, meu amigo. E você vai ouvir essa ideia e falar, cara, que ideia burra, velho. Você é retardado, você come terra, que ideia mula, cara. É claro que isso não vai funcionar. Aí o cara vai lá e faz funcionar e você fica com essa cara de tacho, pobre, e o cara lá rico. Acontece todos os dias
Na história da humanidade, isso acontece 3 vezes por dia, no mínimo. E aconteceria com todos esses problemas diferentes. Esta é a função do empreendedor. Ser criativo. Pensar em alternativas. Ou mesmo quando ele já está dentro de um mercado, dar um jeito de produzir alguma coisa de um jeito que ninguém pensou antes. E eles existem. É só que você tem que ter um incentivo para que eles pensem, um incentivo para que eles sejam criativos. Porque se você tem uma sociedade estanque em que está tudo parado, por que você se daria o trabalho? Uma sociedade como o Brasil, onde é basicamente proibido empreender acima de certo nível sem você trabalhar com o governo. Por que você se daria o trabalho? Honestamente. Ou uma sociedade onde você pode, ao invés de usar o seu cérebro para inventar e ser criativo e produzir e ajudar a humanidade, você decora um monte de coisa, passa num concurso e ganha 15 mil reais pro resto da vida. Por que você se daria o trabalho? Sério, mesmo. Muito empreendedor fica 10 anos sem conseguir pôr R$1 no bolso. Só tentando fazer o negócio funcionar lá e, sei lá, vomitando sangue e dormindo que nem um bebê, sabe? Acordando a cada 2 horas, chorando que nem um idiota. Acontece. Por que o cara se daria o trabalho quando ele pode só viver de aluguel? Sendo um funcionário público ou, sei lá, se eleger algum cargo, entrar dentro da estrutura política. Quanto mais incentivos você coloca para essa galera que é inteligente, que tem um cérebro, para entender o mundo de um jeito diferente e ter ideias, mais rápido a humanidade vai para frente. Porque eles vão acertar eventualmente. Tem um incentivo. Enquanto esse incentivo estiver lá, vai ter um grande baú cheio de ouro pro primeiro que resolver o problema. E quanto mais desses baús vão existir, mais gente vai estar tentando descobrir qual que é a chavinha que abre ele. Essa é a função do empreendedor e eles existem. É só deixar eles fazerem a coisa deles e esperar um pouquinho, ok? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.